Hoje a gente vai conversar sobre um texto bíblico bem conhecido, o Salmo 139. Ele já começa com uma força impressionante, né? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Vamos tentar entender um pouco melhor o que isso significa. Porque, assim, o salmista descreve um conhecimento divino que parece total. Saber quando alguém senta, levanta, perceber os pensamentos de longe, até a palavra que ainda nem foi dita, cobre, tipo, todos os meus caminhos. É uma sensação de estar completamente visto, eu acho. Exatamente. E o interessante é a reação a isso, né? O texto diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu o possa alcançar. Tem uma tensão aí, sabe? Por um lado, é reconfortante ser tão conhecido, mas por outro, parece quase esmagador. Essa exposição total. Essa tensão é muito clara. Como é que se vive sabendo que não tem segredo? Nem o pensamento mais escondido. Isso já leva para outra questão do Salmo, né? A presença de Deus. Dá para fugir. Ele pergunta: para onde eu vou do teu espírito? Para onde eu fujo da tua presença? Isso. E a resposta é bem poética, né? Se subir ao céu, ele tá lá. Se descer ao Sheol, às profundezas, também. Confins do mar, mesma coisa. E nem a escuridão adianta, porque para Deus, as trevas e a luz são a mesma coisa. Nossa. Mas olha, é importante notar que não é só vigilância, tipo Big Brother divino. O texto fala: ali mesmo a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então sugere mais uma companhia, um guia, um apoio, mesmo nos lugares mais sombrios ou distantes. Faz sentido. E dessa presença toda, o foco muda para a criação, para a origem. E a linguagem fica, nossa, muito íntima. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. É lindo, né? Muito. E a reação é de admiração total. Graças te dou, visto que por modo assombroso e maravilhoso fui formado. Fala até que a estrutura do corpo não estava escondida quando foi feita em segredo. Essa imagem de ser tecido, de ser formado com esse detalhe todo, comunica um valor muito profundo, sabe? Um cuidado quase artesanal na criação de cada pessoa. E vai além, né? Diz que Deus viu a substância ainda informe e que no livro dele estavam escritos todos os dias, antes mesmo de existirem. Uau! Isso aponta para uma ideia de propósito, né? De uma vida que já era pensada, considerada antes de começar. E os pensamentos de Deus sobre essa pessoa são preciosos, incontáveis, como a areia. É muito profundo. Mas aí, de repente, o tom muda completamente, né? Vem uma parte bem forte contra os inimigos de Deus. Não aborreço eu, ó Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que se levantam contra ti. A linguagem é de ódio mesmo. Odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. É uma virada bem... Sim, é uma verdade. E a gente precisa entender isso no contexto da época, né? Para eles, a lealdade a Deus era absoluta. Então, qualquer oposição a Deus era vista como uma afronta pessoal, uma traição. Essa linguagem tão forte reflete uma devoção, assim, total, um alinhamento sem reservas com Deus, rejeitando tudo que fosse contra ele. Entendi. É a expressão de uma lealdade extrema. Exato. E depois dessa jornada toda, saber que é conhecido, que não dá para fugir, a maravilha de ser criado, essa lealdade fervorosa, como é que o Salmo termina? Ele volta para o tema do conhecimento, mas de um jeito diferente, né? Pedindo para ser examinado. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Pois é. É um fechamento muito poderoso. Depois de pensar em tudo isso, ser conhecido, visto, formado por Deus e depois de afirmar a própria lealdade, o autor se entrega voluntariamente para esse exame divino. Ele pede para ser investigado, para ver se tem algum caminho mau e para ser guiado no caminho eterno. É um ato de confiança total, né? Buscando correção, buscando o caminho certo. Então a gente percorreu essa exploração do Salmo 139, desde o espanto de ser totalmente conhecido, a presença inescapável, a maravilha da criação, a lealdade intensa, até esse pedido final por autoexame e direção divina. Fica talvez uma reflexão interessante, né?
O que acontece quando alguém realmente absorve essa ideia? De ser conhecido em cada mínimo detalhe, de ser pensado antes mesmo de nascer. Como isso pode mudar a percepção que a pessoa tem de si mesma, do próprio valor, do seu lugar no mundo? O que significa viver sob esse olhar constante, tão íntimo?